coletiva, é fazer as redes e pensar nessas propostas, né? Que na sequência eu falo. E agora a gente vai ter um pouquinho de pessoas que vão nos ajudar a refletir a partir das suas experiências sobre essa confluência economia solidária. A gente costuma dizer aqui em Viçosa, fizemos até uma bandeirinha, né, que sem economia solidária não há agroecologia, e sem agroecologia também eu acho que não há economia solidária. Eu acho que cada vez mais a gente tem que trazer isso como um princípio fundante aí dos nossos diálogos. Bem, então, já passando para essa nossa roda de conversa, essa análise que a gente está chamando de análise de conjuntura, nós vamos ter a professora Ana do B, que é da Universidade Federal Rural de Pernambuco, uma companheira também antiga aí da rede TCPs. Vamos ter a Maria Nazaré, que é representante da Rede Bragantina de Economia Solidária e ECRAN do Pará. Vamos ter a Ana Elise Beck, representante da Rede Ecovida de Agroecologia do Rio Grande do Sul. E, para finalizar, a nossa companheira, que já nos deu umas palavrinhas, a Geni Rosângela Dias, que é do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Como eu falei, cada uma vai ter 20 minutos para poder compartilhar um pouco das experiências, das perspectivas a partir dessas duas temáticas. Então, já passo para a professora Ana do B, vi que ela chegou por aí. Ana, para a sua fala. Bom dia, Bianca. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Prazer enorme estar por aqui hoje. Eu queria saber se eu posso partilhar uma apresentação. É possível? Claro, pode. Se você não conseguir, se quiser nos enviar, mas eu acho que é tranquilo por aí, só compartilhar. Então, e dizer para vocês do meu prazer de estar aqui hoje, né? Participei de todas as demais conferências de economia solidária, e vir hoje conversar com vocês é uma grande alegria. Eu acho que eu não vou fazer muito bem uma análise de conjuntura, um balanço, mas a minha ideia é muito mais a gente refletir sobre essa convergência, né? Por onde ela vem, por onde ela vai, e o que é que a gente tem que, na prática, refletir sobre essa relação economia solidária e agroecologia. Fico muito feliz, né? Eu sei que não é fácil, a gente não tem recursos, e como que é muito feliz, assim, de vocês terem tido de organizar essa conferência temática, porque a Bianca, inclusive, é uma das pessoas que vem sendo motor dessa convergência, tanto no movimento de agroecologia quanto no movimento de economia solidária, e o meu desejo é que a gente consiga cada vez mais andar de mãos juntas, né? E eu começo por falar de crise, né? A gente está falando de uma crise que é uma crise civilizatória, né? É uma crise da nossa civilização atual e que tem a ver com elementos diferentes que vêm se manifestando na realidade de várias formas, né? A primeira delas são as catástrofes naturais. No mundo inteiro, a gente consegue observar diferentes tipos de catástrofes naturais, tanto pelo aquecimento do planeta, quanto pela elevação dos rios, quanto pela desertificação de determinadas áreas, terremotos e assim por diante, né? O segundo elemento dessa crise que eu trago e que eu acho que é muito importante é uma crise ética, é uma crise de valores, é uma crise que a gente não sabe muito bem por que, nem quando, nem como ela se instalou, mas ela se instalou gentilmente. Quando o Gilberto Carvalho traz, por exemplo, que a gente teve a teologia da libertação é, é, substituída pelas neopentecostais nas realidades das periferias brasileiras. Para mim está ligado a isso, quer dizer, qual é a questão ética que está por trás? Como que a gente coloca novos valores na reflexão sobre a vida no cotidiano, dos nossos cotidianos de produção, de comercialização, de consumo e etc. Uma crise alimentar. Eu acho que é muito importante a gente refletir sobre esse lado da crise, tanto do ponto de vista do acesso ao alimento,
que aí a gente coloca a questão da exclusão, da desigualdade e da fome, quanto do ponto de vista dos impérios agroalimentares, que cada vez mais têm forçado a gente a homogeneizar nossa comida, comer coisas transformadas que não são boas e etc. Então, tem uma crise que é tanto do ponto de vista do acesso, quanto do ponto de vista da qualidade do alimento que é consumido pela humanidade. Uma crise econômica e política, onde a gente tem essa, eu trouxe só imagens porque eu acho que elas falam mais, né? Onde a gente tem uma minoria de pessoas que partem com as riquezas produzidas pela maioria. E essa maioria, ela não define os rumos da política, infelizmente. E cada vez mais elas perdem essa consciência crítica de pensar na capacidade que esse monte de gente que está caindo do lado de cá teria para roubar o caminhãozinho, o carrinho de mão daquele homenzinho que está ali na frente, correndo com a riqueza de todo mundo. Isso significa, inclusive, colocar para nós um desafio sobre o que é que a gente considera riqueza. Uma crise da ciência, como Bianca trouxe já, né? Onde a gente não consegue mais nem ver, nem ouvir, nem falar com a sociedade. É um encastelamento da ciência que não traz a construção do conhecimento, a prática da produção tecnológica para as necessidades reais da população. Isso significa uma sensação de que a gente está prisioneiro, que a gente está amordaçado, que a gente está com grilhões em nossas mãos, nossos corpos, que muitas vezes significa não pensar que, às vezes, as soluções estão aqui, do lado da gente, que a gente não consegue enxergar. Então, a gente precisa dizer que é uma crise que é muito maior do que uma crise da economia. Ela é uma crise da dominação da economia sobre o imaginário da sociedade e sobre os ecossistemas. Então, a economia capitalista, ela dominou de uma maneira tal a nós mesmos que eu já disse várias vezes isso, acho que alguns de vocês já ouviram eu falando sobre isso, é uma crise, o capitalismo nos toma como uma segunda pele. E aí, essa crise civilizatória, ela transforma os desejos, o desenvolvimento das forças produtivas, transforma os desejos em essência e finalidade. Então, a gente passa a consumir mais, a gente passa a quebrar todo vamos dizer assim, a lógica natural da vida na relação ser humano-natureza. Mas, ao mesmo tempo, ela abre horizontes, né? Pensando no sentido de que é preciso a gente pensar novas racionalidades econômicas e, ao mesmo tempo, resgatar as racionalidades econômicas que a gente já vê no dia a dia, como a economia quilombola, a economia dos ribeirinhos, a economia dos indígenas e etc., que não é igual à economia feminista e assim por diante, que não são iguais à economia capitalista. Hoje de manhã, eu acordei e digo, eita, interessante isso daqui. Hoje de manhã eu acordei com essa notícia do Brasil de Fato, que fala sobre a COP30, e que diz assim, COP30 e alimentação. Quais os desafios postos à mesa? Será uma vergonha para o Brasil servir a carne do município desmatador, que tem o maior rebanho de gado bovino do Pará. Então, é uma reflexão sobre a importância da gente valorizar a cultura alimentar dos povos e compreender que elas estão desaparecendo em nome da homogeneização alimentar imposta pelo capitalismo. E aí, eu queria trazer algumas informações falsas que deixam a desejar e causam confusão no cotidiano das nossas vidas. A primeira delas, se a gente olha para o contexto brasileiro, o Norte e o Nordeste são as regiões mais pobres do Brasil. Por que será que essa afirmação existe? Porque a gente tem um conceito de riqueza e de pobreza, e foi determinado pela dominação. Então, o que é ser rico? O que é ser pobre? É preciso que a gente reconsidere esse valor, porque nas regiões Norte e Nordeste, para mim, é onde a gente tem mais riqueza, porque é lá onde
ainda se encontram os maiores bolsões de resistência desse país. Uma outra afirmação que é falsa é que o Norte e o Nordeste são subdesenvolvidos e é preciso que a gente aporte a esse povo sofrido o desenvolvimento. Então, aí eu já começo a questionar o que é que a gente chama de desenvolvimento, o que é que a gente precisa levar para o Norte e o Nordeste para que eles fiquem bem e parem de sofrer quando a gente pensa na lógica do desenvolvimento. Para mim, é exatamente o contrário. A gente tem que beber no Norte e o Nordeste, onde estão as fontes de resistência, quais são as estratégias reais que podemos encontrar para a relação agroecologia e economia solidária poder acontecer. Uma terceira afirmação: precisamos do crescimento para depois redistribuir a riqueza. Está provado por A mais B que isso não é uma verdade. Mesmo nos países desenvolvidos, entre aspas, né, porque eu não considero essa expressão uma expressão adequada, quanto mais se cresce, menos se redistribui, mais a gente tem concentração de riqueza e menos a gente consegue perceber a desigualdade desaparecer. E, finalmente, precisamos criar lógicas econômicas novas, bioeconomia, economia verde, crédito de carbono, etc, etc. Não, para mim, eu acho que a gente tem que resgatar as lógicas antigas e estabelecer um diálogo de saberes com elas, no sentido da relação ciência inclusiva e saberes camponeses. Não é possível refletir na relação campo-cidade, refletir na relação agroecologia e economia solidária, sem a gente pensar no saber camponês, nas suas múltiplas expressões existentes na realidade brasileira. E aí a gente traz, evidentemente, não dá para falar disso sem que a gente pense que a gente foi colonizado, que a gente teve um processo de mais de 1000 anos, né, onde ideias foram colocadas em nossa cabeça, e onde a colonização até hoje tem reflexo. A gente se sente menor, diminuído, a gente se sente menos importante, a gente se sente menos rico, a gente se sente menos bonito, a gente se sente menos consumidor, a gente se sente menos um monte de coisa, mas a gente não consegue perceber que as nossas riquezas estão ao nosso lado. Esse processo, né, do pensamento colonial traz, por exemplo, duas perspectivas diferentes para o que a gente chama a economia. Qual é a Amazônia, por exemplo, que a gente pensa a partir da ótica dos povos tradicionais que lá habitam? Qual é a Amazônia que a gente pensa quando a gente trata do agronegócio e do ideal capitalista que domina esse país? São duas Amazônias completamente diferentes. Esses elementos, né, fazem a gente refletir que a gente está numa perspectiva de um planeta finito. Ele não é infinito. Os recursos naturais, embora que eu nem goste de chamar de recursos, né? O meio ambiente não tem elementos infinitos que a gente pode pegar, sem que acabe. Então, essa foi uma ilusão economicista colocada pelo colonialismo em nossa cabeça, onde a gente, aos poucos, perde o senso de humanidade, no sentido de que a gente precisa ser natureza. Enquanto a gente continuar separando ser humano de natureza, nós tendo por trás essa ilusão de que vai acontecer a redistribuição, o sistema ele vai continuar em crise e cada vez mais se implodindo. É quase como uma autossabotagem. E se a gente não tem o recurso de Elon Musk, que acabou de ganhar as eleições nos Estados Unidos, que infelizmente tem um grande rebatimento na realidade brasileira para os próximos anos, a gente vai perceber, quando eu digo a riqueza de Elon Musk, no sentido clássico do termo, de comprar um foguete e construir um planeta em outro lugar, que eu não sei se ele vai ser capaz de fazer isso, mas, enfim, a gente tem um problema ecológico e humanitário seríssimo. E aí vem, assim, para mim não adianta a gente colocar adjetivos na própria palavrinha desenvolvimento, né? Sustentável, solidário, social, local, territorial. Para mim,
O problema não é o adjetivo, o problema é a palavra desenvolvimento, porque ela parte sempre do princípio de que você que mora na Caatinga, na região Nordeste, é pobre, de subdesenvolvido. E eu tenho que você fazer que você fique igual agora, sei lá, na Avenida Paulista, em São Paulo. Então, você está pobre, eu estou rico, e você tem que ficar igual a mim. Então, há uma espécie de linearidade, né? Nesse processo de desenvolvimento que a gente precisa questionar e criticar. Fui dar uma olhadinha no documento da conferência e percebi que há uma perspectiva de construção de territórios democráticos por meio do trabalho associativo e da cooperação, com 5 eixos principais, né? E aí a gente percebe que não é possível para mim pensar em territórios democráticos sem rediscutir a democracia, no sentido do envolvimento das pessoas nessa luta pela construção do projeto democrático, que se dá desde a minha comunidade, lá. Né? Como que eu faço para, aos poucos, ir informando, formando e articulando as pessoas no sentido de construir a cooperação e a associação para a realidade em que a gente vive, no sentido da identidade que a gente quer construir para o nosso território. Aqui vem uma figura que é bem... Depois eu posso passar para a Bianca, ela passa para vocês isso, mas só para falar rapidamente de como eu enxergo a relação economia solidária e agroecologia. A gente tem que ler esse diagrama de fora para dentro, né? Então, as bolinhas que estão em volta são os princípios gerais que a gente tem que pensar quando a gente trabalha a relação agroecologia e economia solidária. Então, a valorização da vida, a emancipação pela economia, ou seja, a busca da autonomia em relação ao sistema capitalista, a crítica ao capitalismo e a forma como ele manifesta sua racionalidade no nosso dia a dia, a busca da soberania alimentar, da sustentabilidade, da solidariedade, da territorialidade das economias, ou seja, não existe uma economia. Existem muitas economias e a forma como elas se manifestam nos territórios não é igual, né? Precisamos de muita organização, luta e movimento para poder pensar que é fundamental criar corpo nessa relação agroecologia e economia solidária, para que a gente consiga pensar em dinâmicas mais coletivas de respeito aos ciclos de fertilidade, ao ciclo natural, ao ciclo de energias e troca de energias nos nossos sistemas, né? Uma crítica ao patriarcado e ao coronelismo para que a gente possa ter centralidade nas pessoas. Quando eu digo centralidade nas pessoas, atenção, não é colocar o ser humano no centro, é a gente ter a centralidade nas pessoas, mas refletindo sobre o fato de que a sociedade é natureza. A sociedade, ela é diversa, ela é de policultura, não é de subsistência, mas é de existência, certo? Então, esses são os princípios gerais. E depois, tem 4 quadrados no meio. Para mim, a gente precisa refletir sobre a economia a partir desses 4 quadrados. O primeiro quadrado, a gente está falando de domesticidade. O que é fazer economia na relação com a agroecologia, pensando no doméstico? É pensar na nossa família. É pensar que todos nós, todos, do mais pobre ao mais rico, todos nós fazemos economia, em primeiro lugar, para autoconsumo, para aprovisionamento das nossas necessidades na família, para valorização do trabalho familiar, na valorização do trabalho produtivo e reprodutivo. Então, o primeiro ponto para mim é esse. O segundo ponto para mim é que a gente faz economia pensando
na reciprocidade, né? E se a gente vai beber nas fontes primeiras lá, né, nos nossos ancestrais, nos africanos, povos africanos, nos povos indígenas, por exemplo, né, a gente vai ver que a auto-organização de base comunitária é o primeiro ponto para se fazer economia, no sentido de que hoje eu preciso, sim, alimentar a minha família, mas pensando que talvez amanhã o meu vizinho, minha vizinha, possa me ajudar nisso ou vice-versa. Então, a reciprocidade no sentido da gente pensar na solidariedade e não apenas, né, na solidariedade, mas nas vinculações que existem com a ancestralidade, com a espiritualidade, com a religiosidade, etc. O terceiro quadrado é a redistribuição. Eu não posso pensar só na minha família. Eu tenho que pensar que a minha família ela está dentro de um bairro ou de uma comunidade, dentro de um município, dentro de um estado, dentro de uma nação. E esse processo não basta que eu esteja bem, porque se os outros também não estão bem, a gente vai ter um problema que vai bater no nosso pé em algum momento, né? E aí é muito importante a gente refletir sobre a questão da propriedade da terra, por exemplo, né? O nosso país é um país extremamente desigual quando a gente trata da propriedade da terra e do uso dos recursos naturais. A terra, o ar, a água são bens comuns e deveriam ser de gestão comum, ou seja, de todos aqueles que precisam utilizar. Mas cada vez mais nós temos um processo de privatização dos recursos naturais que fazem com que a gente tenha a economia como um projeto isolado e que dá conta de dominar o próprio uso dos recursos naturais, o que, de alguma maneira, vem impedindo o acesso à vida por uma série de questões a diferentes comunidades e pessoas. Então, temos que, quando a gente trabalha a questão da redistribuição, a gente tem que pensar na questão da acumulação, né? E aí reconsiderar o que é riqueza. A gente não pode acumular indefinidamente, né? É preciso que o próprio Estado consiga estabelecer uma perspectiva regulatória no que a gente chama de acumulação. Porque o que a gente tem visto é um mínimo de pessoas cada vez mais acumulando e um máximo cada vez sem ter acesso. Finalmente, o último quadrado, que é o quadradinho do intercâmbio, né? No sentido do mercado, no sentido da troca. A gente tem que pensar o mercado não como aquele rei maior que nos diz o que é que a gente tem que fazer, como aquela mão invisível, né, que nos usa como marionete. E aí, esse mercado para a economia solidária, em primeiro lugar, ele precisa ser ressignificado. Então, isso não quer dizer que a gente vai se isolar e vai criar uma bolha só entre nós. Não, mas essa é a perspectiva paralela. Ou seja, enquanto eu me relaciono aqui com o mercado no sentido clássico do termo, eu vou construindo circuitos curtos de proximidade, onde a gente vai conseguindo pensar a produção do excedente não como possibilidade, mas como desculpa, a produção do excedente como uma possibilidade e não uma necessidade. Quantas e quantas vezes eu vi experiências em que se chega numa comunidade e se coloca a produção do excedente como uma necessidade. Mas, muitas vezes, quando a gente chega com essa lógica, a gente atrapalha a própria comunidade no sentido da diversidade que ela já possui, né? E aí, gente, só para terminar, a gente tem o território no centro disso tudo. A gente não pode pensar na relação agroecologia e economia solidária sem pensar nas relações com o território. O reconhecimento e valorização das identidades, que fortalecem o senso de pertencimento e a corresponsabilização dentro do território. E aqui, quando eu falo de território,
Eu não estou falando dos territórios de cidadania, nem de como a política pública definiu que seja um território. Eu estou falando das identidades territoriais que a gente pode verificar nesse Brasil imenso que é o nosso. O reconhecimento e a valorização das forças locais, econômicas, culturais, políticas, sociais, e como que a gente parte delas, para que elas possam ser convergentes no sentido da democracia e da emancipação, da organização coletiva de pessoas e instituições. A criação, o fortalecimento, a ampliação de mecanismos de participação. A gente precisa pensar, mesmo que não seja na relação com o Estado, a primeira instância de participação a gente constrói nas nossas comunidades, para, inclusive, aprender a ir para um segundo patamar de gestão e controle social na relação com as prefeituras, com os estados e com o governo federal. O estímulo à organização e a implementação de processos de envolvimento e não de desenvolvimento. Quais são os planos, os projetos estratégicos para que a gente possa ampliar as capacidades locais de fazer cooperação e de exercitar a reciprocidade? Como que a gente estabelece um diálogo entre as diferentes demandas que são originárias dessa crise, que são sociais, ambientais, econômicas, e de políticas públicas? Para mim, uma das principais estratégias são justamente as redes de cooperação solidária que se estabelecem nos territórios e entre territórios. E finalmente, eu queria dar a pitadinha final e dizer que jovens e mulheres têm um papel muito importante nesse processo e que a gente, portanto, tem que valorizar esses dois públicos dentro de todas as ações que a gente desenvolver. No sentido do equilíbrio dos fluxos de energia nos diferentes processos de produção, comercialização e consumo, na busca da construção de novas relações de gênero com prioridade para a juventude, na construção de processos de soberania alimentar, porque, afinal de contas, a economia feminista já nos traz que as mulheres têm um papel fundamental para a produção e reprodução da vida, e são elas as responsáveis, em grande parte, pelo próprio encaminhamento da juventude e da relação que essa juventude estabelece nos seus territórios. Pensar em novas relações campo-cidade, priorizando os jovens e mulheres, né? Como que a gente pode, inclusive, trazer ciência e tecnologia para dar aos jovens um novo papel na sociedade, seja ela urbana ou rural. Construção de processos coletivos de reciprocidade nas práticas de produção e de reprodução da vida. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que, de alguma maneira, eu tenha contribuído. Grata, professora Ana Dubê, é sempre um prazer escutá-la, né, e fazer uma problematização e também essas inter-relações com relação à agroecologia e economia solidária. Algumas pessoas estão levantando as mãos, vou pedir que a gente guarde um pouquinho, anote as nossas questões para o trabalho de grupo, né? Nós vamos ter uma possibilidade de fazer um diálogo a partir dos nossos territórios, das nossas experiências em grupo, né? Dialogando com outras pessoas, né? Então, agradeço aí todo mundo parabenizando a professora Ana. E já, né, para aproveitar o nosso tempo, já passo para Maria Nazaré, que está aqui representando a Rede Bragantina de Economia Solidária e a Economia Solidária, desculpa, e a ECRAMA, que é do Pará. Nazaré está por aí conosco? Sim, bom dia. Estou aqui com o título desconhecida, mas estou conhecida, já me apresentei. Fica à vontade. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de participar dessa construção importante para esse momento e
certamente um momento rico de aprendizagem, né? Que a gente espera também, com a nossa prática, contribuir com o que está refletindo aqui no Pará, na Amazônia, e que isso possa ser motivos para a gente dar continuidade a essa construção coletiva, essa forma de juntar nossas esperanças, principalmente, né? Então, a gente se pergunta sempre por que uma outra economia, né? É necessário, né? A economia solidária, familiar, dos povos, né? E a gente, a partir desse pensar, observa que os cenários de dominação dos paradigmas, né, estão aprofundando, né, as gritantes violações de direitos à vida, à natureza, à humanidade, né? Isso nos provoca a repensar realmente essa economia, como tão brilhantemente fez a professora Ana e outros que nos antecederam na conjuntura, né? Então, essa situação, ela se reflete de várias maneiras, né? Desde o ambiente micro, lá na comunidade, e em todos os espaços, né? Então, creio que esse seja a razões para a gente pensar, construir, reconectar conhecimentos e práticas, e para unificar, né, nossas energias no sentido de pensar realmente uma economia da ética, dos valores, das necessidades afetivas, sociais, culturais, de respeito ao ambiente e os ecossistemas, né, que são provedores de alimentos e de serviços, né? Então, nesse sentido, né, pensar outra economia é importante. E a cada etapa, né, desse projeto de civilização, entre aspas, a gente observa mudanças impactantes e que acabam se colocando como verdades únicas, como a gente assiste agora, a questão da bioeconomia, principalmente no que nos afeta aqui na Amazônia, né? Onde os recursos, os territórios, a vida das pessoas são excluídas em nome de um lucro, né? De um discurso, né, que vem alimentar um sistema capitalista perverso, desumano e que criou tanta exploração, tantas pessoas excluídas, né? E nesse sentido, dessa outra economia, a gente observa uma trajetória de várias pessoas que, de certo modo, se inquietaram com essa questão, né, da dominação do capitalismo. A gente observa desde da Bíblia, né, os Atos dos Apóstolos, pensando numa economia de partilha, né? Que depois segue, né, com várias pessoas questionando, né, a acumulação, a falta de distribuição, quando propõe a economia de comunhão, né, lá porque era Lubick, na Itália. E a história continua, né, sem a gente conseguir romper esse ciclo tão perverso, né? E a gente vê aqui na nossa construção, enquanto Rede Bragantina, contribuições que foram importantes para essa existência. A gente pode citar as SEBs, né, as comunidades eclesiais de base, que vinham nessa trajetória, que vieram nessa trajetória com grande contribuição. Aí vem a seguir essas contribuições o cooperativismo alternativo, na época que se falávamos, acho que na década de 80, quando se falávamos em uma agricultura alternativa, uma economia alternativa, uma saúde alternativa, enfim. Mas a gente não conseguiu avançar nesse alternativo pensando junto que tudo isso faz parte de um todo, tudo isso faz parte da vida, né? E creio que esse momento é um momento que a gente deve procurar nessas várias experiências, que, de certo modo, são contribuições importantes, para pensar como unificar tudo isso, como todas essas ideias, essas contribuições, elas vão nos unificar enquanto bandeira dentro dessa chamada importante que traz a agroecologia e a economia solidária, né? Seguindo também essa mesma chamada, né, a gente vê também, ainda pela Igreja Católica, a Sexta Semana Social Brasileira, que chama
o mutirão por uma outra economia, né, alternativa ao modelo econômico, colocando como centro, né, o controle e a participação efetiva das mulheres, dos jovens, o controle sobre os recursos naturais, enfim. E nesse sentido, a gente pensou e construiu algumas iniciativas com os agricultores, com as agricultoras, com as comunidades tradicionais, né, que foram a Rede Bragantina a partir dessas necessidades também econômicas que se apresentaram. E esse pensar nos orientou ao caminho da educação. Então, a educação como sendo a base para construir mudanças, né? Uma educação popular que se cristaliza em vários aspectos, né? Que essa comunicação essa educação, né, possa levar as pessoas a ser veículos importantes de informação nas comunidades, né? Apesar dos desafios estarem aí das redes sociais, de todos os instrumentos tecnológicos, né, que acabam limitando, forçando, né, tudo isso, mas que ela é importante, né? Então, a experiência da Rede Bragantina, ela traz esse enfoque a partir do apoio da Escola Ecrama, né? Por isso que a gente trata sempre, né? Então, a Escola Ecrama foi demandada, né? Nasceu de um pedido, uma necessidade de agricultores e agricultoras, né, por uma educação diferenciada, uma educação contextualizada, uma educação onde o jovem pudesse permanecer no campo, uma educação onde pudesse ver os valores e as possibilidades, né, de viver bem no campo. Essa escola criou, né, e na junção de tudo isso, é importante também lembrar a importância das políticas públicas, né? Tivemos na mesa de abertura o secretário nacional da Senas, né? E a gente realmente chama atenção para a importância das políticas públicas para consolidar, para apoiar essas iniciativas que vêm das comunidades, né? Porque todas essas comunidades são geradoras de riquezas mal distribuídas, e que se ressentem de não ter o retorno disso para ampliar a educação. A gente ainda tem na Amazônia muitas comunidades com analfabetismo funcional mesmo, né? E analfabetismo de letramento, né? Então, a política pública que nos favoreceu essa inter-relação da agroecologia com a economia solidária, né, foi no primeiro mandato, né, do presidente Lula, e isso nos fez seguir, isso nos contribuiu para que a gente fizesse essa trajetória, né, animando aquelas demandas que se colocaram, né, a necessidade de ter educação contextualizada, de ter comunicação entre as famílias, na comunidade, entre os grupos, não isolamento, né, daí que surge a ideia de se trabalhar em rede, né, e da informação, né. Então, com isso, partimos para essa educação diferenciada, com olhar as potencialidades e os saberes que estavam enraizados, presentes no campo, né? E nessa construção, a presença da pesquisa, das universidades, pessoas comprometidas dentro desses espaços institucionais, foi muito e são muito importantes, né? Construímos, então, o curso Agroecologia e Cidadania, do qual temos muitos parceiros, né, institucionais, que fazem com que levamos à frente esse trabalho. E esse trabalho se irradia com bastante força nos territórios, né? Então, isso nos faz vir aqui reforçar a importância da educação, a importância das parcerias, a importância das redes, né, e a importância dessa comunicação de agricultor para agricultor. É muito evidente que, quando se trata da agroecologia, a dimensão socioprodutiva ela é muito latente, por conta, muitas vezes, desse processo de uso dos recursos locais, do uso dos recursos do ecossistema, né, que vão se exaurindo e que, portanto, precisam de um olhar de uma ciência que saiba dialogar, de uma ciência que respeite saberes, de uma ciência que
responda, né, a essas perspectivas de maneira construtiva, né? Então, nesse sentido, tivemos essa possibilidade de estar juntos, né, nessas parcerias, construindo esses saberes, que nos levou a organizar feiras, que nos levou a avançar o trabalho em rede, que nos levou a valorizar os alimentos que já estavam, de certo modo, substituídos na mesa, né, uma substituição muito perversa de produtos ultraprocessados, né, enfim, de doenças, de uso exacerbado de químicos na agricultura, de agrotóxicos, enfim. Então, de certo modo, isso foi positivo, né? E a crítica que nós fazemos em contrapartida para a turma da agroecologia é que a agroecologia teve muitas pessoas que se debruçaram em contribuição teórica, né? Seja no Brasil, seja na Espanha, enfim, a gente vê aí o elenco de pesquisadores que se debruçaram para essa contribuição. A economia solidária não teve tanto isso, a economia solidária caminhou muito pelo povo, com os movimentos, né? Pouca contribuição acadêmica, teórica, de pensar teve. Mas isso só nos leva a dizer que esse é o momento de juntar, de unificar, de ver essas contribuições, porque há uma convergência muito grande entre a agroecologia e a economia solidária, né? E essa convergência é que nos traz e que nos anima a participar, por exemplo, dessa conferência, de dizer, olha, vamos sentar, vamos ver, tem um elenco de itens que a professora Ana colocou ali para nós pensarmos, né, que pode nos unificar, que pode nos levar a construir essa economia que, durante milênios, vem incomodando, uma economia de acumulação, uma economia de destruição, uma economia de violência, né, violência simbólica que vem se perpetrando de maneira assim muito grave, nos tirando o direito de existência, nos tirando o direito da vida, enfim. Então, a nossa convocação, a nossa contribuição é no sentido de pensar esse fluxo educação, comunicação e informação, para que a gente possa fazer esses instrumentos, até mesmo usando as tecnologias que estamos tendo aí, né, de redes, fazermos com que essas nossas falas, essas contribuições que virão depois nos grupos temáticos de todos nós, fluir para as comunidades, né? A exemplo da economia, da bioeconomia, né, que nós preferimos chamar bioeconomia inclusiva para o bem viver, não só uma bioeconomia que vai substituir um projeto devastador, que usa das comunidades, que usa dos saberes para se apropriar mais ainda, agravar mais a situação de fome, de crise ambiental, de crise de saúde, de crise ética. Então, a agroecologia tem nos ajudado bastante nesse sentido, nossas comunidades que estão em torno da Rede Bragantina, a fazer essa reflexão sobre essa economia que tem que trazer os instrumentos legais que estão aí, a Lei 13.123, então vamos fazer com que essa lei, ela realmente sirva, seja colocada em prática pelo seu papel, pelo que ela contém, né, que não contém tanto, né, coisas porque ela foi construída muito de cima para baixo, mas que a gente, isso que se temos, então vamos tratar desses elementos enquanto se constrói esse Brasil que a gente sonha, que a gente quer, né? Então, muito importante também a contribuição dentro dos circuitos curtos de comercialização, que rebate isso que a professora colocou, que nós, do Norte, somos pobres, né? Mas quando se faz esse levantamento, os produtos que são consumidos da floresta não são contabilizados, aliás, eles fazem parte da cesta básica que entra nessas pesquisas, né? Então, para essa informação, nós somos pobres, passamos fome, somos a população mais afetada pela fome, enfim, que tem fome aqui no Norte, sem dúvida tem, mas a proporção como ela é colocada, de que nós somos, que precisamos ter desenvolvimento, essa economia de destruição é muito complicada, precisa ser revista, e nesse sentido a agroecologia tem uma contribuição a nos dar, a nos
a dialogar com a economia solidária. Então, os circuitos curtos de comercialização que a Rede Bragantina mantém, através dos pontos que foram criados lá no início da sua criação, em 2009, né, na ocasião do Fórum Social Mundial que aconteceu em Belém, agora por fortuna, não sei, né, agora COP30, e não sabemos se é fortuna ou se é mais motivos para se repensar e aprofundar mais ainda, né, a Amazônia, que é todos nós, né, a Amazônia que nos liga aos demais biomas do Brasil, que igualmente são afetados por essa destruição. Então, esses circuitos de comercialização estabelecidos ainda em 2009, eles foram avançando, né, foram chegando, né, a determinadas escalas, onde conseguimos, junto com a Feira Estadual, a Feira do Estado de Economia Solidária e Produção Orgânica, manter, né, um ponto junto com a Rede Bragantina. Então, hoje nós temos uma loja com a participação todas as quarta-feiras, né, do grupo da produção do Pará Orgânico, que se junta a esse espaço. Lutamos para agregar esses espaços aos consumidores, que entendemos que seja uma figura importante, né, dentro do nosso lema, construir relações éticas e solidárias campo-cidade. Esse é um pouco o lema da Rede Bragantina, né? Então, os consumidores, para nós, é um elemento importante de agregação, de junção e de fazer esse pensar coletivo. Ainda nesse item de circuitos curtos, a gente estabelece muito essa comunicação com consumidores, que demandam muitas vezes uma erva medicinal, é um alimento que já não se encontra mais nesses mercados convencionais. Então, os circuitos curtos são de muita importância dentro dessa construção de um comércio diferenciado, que não é um mercado, que não é um comércio qualquer, é um mercado que traz a cultura, que traz os valores das comunidades que se organizam e estão preservando lá na base esse alimento que faz se chegar à cidade de forma saudável, né? Então, trazendo essas considerações, eu creio que não ocuparei os 20 minutos, por conta que nós íamos dividir com outras pessoas, mas a comunicação ficou um pouco trucada e a gente não conseguiu comunicar, né? Mas é principalmente deixar como elemento para a nossa reflexão, agroecologia e economia solidária, a importância da educação, da comunicação e da informação como elemento que pode nos levar a construir uma economia inclusiva do bem viver. Muito obrigada e vamos caminhando. Grata, Nazaré, pelas palavras, acho que traz aí vários elementos importantes que a gente vai poder aprofundar nos grupos, né, a questão dos circuitos curtos de comercialização. Tivemos esse final de semana também uma conferência temática sobre educação, né, a gente fala a partir da educação popular, da comunicação popular, das informações, grata pela participação. Na sequência, eu passo aqui para Annelise Becker, que é representante da rede Ecovida de Agroecologia do Rio Grande do Sul. A gente tentou trazer aí pessoas de diferentes territórios, com diferentes experiências. E, Annelise, a palavra é com você. Oi, bom dia. Não sei se vocês estão conseguindo me ver, eu acho que não está. Minha câmera, eu acho que não está. Não está funcionando. Tem um cadeadinho. Pois é. Estranho. Vou dar uma olhadinha se eu consigo resolver. Mas tem uma apresentação sua que você nos enviou, se a Bruna puder compartilhar, aí eu acho que também já ajuda. Só um minuto. Deixa eu chamar aqui minha assessoria aqui para ver se... É porque eu não estou usando o meu computador, estou usando outro computador aqui, então também não sei se não é... Qual é o problema da câmera também. Aí, aproveitando, gente, que a Annelise está aí se organizando, né? A sua apresentação já está disponível. Eu queria lembrar, né, que a gente, para que todo mundo que entrou depois... A câmera não está funcionando.
para assinar a lista de presença. Vou pedir para a Bruna colocar mais uma vez a lista de presença. Peço que todos e todas e todos coloquem as informações que estão pedindo. Isso depois nos ajuda a gerar um certificado de participação. E agora sim, Annelise, nós estamos conseguindo te ver. Fique à vontade. Ah, tá certo. Eu digo, o computador não é quando o computador não é da gente, né? É só chamar aqui, já apertou o botãozinho, já resolveu. Então, eu sou Annelise, eu sou uma agricultora ecologista, né? Sou do litoral norte, no Rio Grande do Sul, né? Uma região onde a gente tem uma experiência de agricultura ecológica há uns 30 anos. E eu também faço parte, né, de uma cooperativa, né, de agricultores ecologistas, e hoje estou como coordenadora da cooperativa. E também a minha família, né, tem uma agroindústria familiar há uns 20 anos também. Então, tem essa parte aí também de todo o trabalho, né? A associação, a agroindústria familiar, a cooperativa, né, e esse trabalho todo em rede, né, da Rede Ecovita, que é uma certificadora participativa. E aí também sou bacharel e mestre em desenvolvimento rural pela Universidade aqui Federal do Rio Grande do Sul. Para passar, é só passar a apresentação, isso. Então, a gente fala assim, por que a gente fala, né, agricultura ecológica, né, agroecologia? Porque está tão dentro da gente, né, e quando ali a companheira que falou antes de mim, né, só um adendo, né, que bom que essas 4 falas, todas mulheres, né, me chamou a atenção quando eu estava olhando ali o convite. Então, quando que a gente fala em agricultura ecológica aqui na nossa região, ela vem muito disso, né, desse trabalho que era feito dentro da igreja, né, dentro das comunidades eclesiais de base, né, minha família, assim, sempre foi, né, ligada ao movimento de mulheres camponesas, ao movimento dos pequenos agricultores, e surgiu esse trabalho todo, né, dos movimentos sociais, com o trabalho da teologia da libertação, né, com as SEBs, né, então teve muito, né, essa articulação dos movimentos sociais, da agricultura ecológica, com essa, né, articulação dentro da igreja, né, e hoje a gente vem, né, a gente, né, vê esse movimento, né, se distanciando, né, da igreja, que a igreja, né, tem mudado muito, então a gente continua fazendo o nosso trabalho, né, mas historicamente ele teve, né, essa nascente ali dentro da teologia da libertação. Então, quando que a gente fala assim, agricultura ecológica, né, antes de agroecologia, porque é algo que vem muito antes, né, de legislações de orgânico, vem muito antes de outros, né, trabalhos, né, vem de um trabalho de articulação das comunidades, né, de empoderamento das mulheres, da juventude, né, por praticamente 15 anos, né, eu atuei na Pastoral da Juventude Rural. Então, assim, tem essa trajetória, né, da gente estar se organizando, né, de estar empoderando a juventude para que a gente consiga ter formação e continuar no meio rural, né, nas nossas comunidades. Pode. Então, isso que eu disse, assim, a questão da agroecologia, da agricultura orgânica, ela vem muito depois, né, a trajetória, né, ela já existia, né, e ela foi culminar nessa questão da legislação, onde a gente, né, teve que se adaptar para também entrar nesse processo, né. Já há 35 anos, né, você tem uma experiência aí de feiras ecológicas, onde era esse processo, né, de certificação participativa, era a questão né, os consumidores conheciam o nosso trabalho, as visitas, né, um processo, digamos assim, de confiança, né, no trabalho. Não precisava ter um selo para dizer de que o produto era, né, agroecológico, que era da agricultura familiar, né. Então, a Rede Ecovita, ela nasce em 98, né, digamos assim, 10 anos depois. A lei vem em 2003, né, muito pelo trabalho, essa questão aí, né, do governo Lula, né, de estar reconhecendo, né, os alimentos, né, agroecológicos. Aí, claro, vem a questão do decreto, né, e a Rede Ecovita, então, ela vem, né, em 2010, para se adaptar, para poder, né, ter uma certificação participativa. Pode passar. Então, aqui uma das imagens da Feira da Colmeia, lá em 89, né, como se fosse, digamos assim, um primeiro selo, né, do produto ecológico, alimento ecológico. Então, o surgimento da Rede Ecovita em 98 é muito mais para ser uma rede, né, de
de articulação entre os agricultores, e não como se fosse uma certificação, né? Mas um momento de estar se encontrando e se fortalecendo. Então, a lei, né, ela vem, digamos, apenas para dizer o que a gente já fazia, né, que a gente estava fazendo, né, no caminho certo. Ou seja, né, de que a gente já estava fazendo esse trabalho, né, de uso racional dos recursos naturais, a preservação da sociobiodiversidade, o não uso, né, de produtos químicos e geneticamente modificados, né, um respeito às comunidades tradicionais e a não dependência de energias não renováveis, né, de que a gente pudesse aproveitar cada vez mais o recurso que a gente tem. Então, a certificação orgânica, né, de 3 sistemas, isso não precisa, né, focar muito mais na próxima. Então, a Rede Ecovida hoje ela tem 34 núcleos, né? A gente tem aí 352 municípios, né? E são quase 3.000 famílias envolvidas, né? No território aí do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, é bastante famílias, né, envolvidas neste processo. São ONGs que estão juntos, são cooperativas de consumo, feiras livres, né, que se tem organizado em todo esse território. Então, um mapa, aqui nos 3 estados do Sul, onde mais se concentra. Dos princípios da Rede Ecovida, né, que se gere sempre na confiança, na participação, na descentralização, na organização de base, na formação de rede, né, desse trabalho coletivo, na transparência, né, nesse olhar externo, na questão da agricultura familiar e como se fosse um processo pedagógico, né? Então, isso aqui nem precisa, a questão de que é algo autocoordenado, né? São as famílias que coordenam, a Rede Ecovida há um processo de coordenação, mas ela é construída por todas as pessoas, né? Então, as linhas de atuação, né, para além da certificação, essa questão da agrofloresta, do extrativismo, das sementes, dos circuitos de comercialização, da formação e de gênero, que é uma das questões que mais a gente tem pautado ultimamente, né, dentro da agroecologia, de que é preciso cada vez mais a gente discutir essas relações de gênero, né? Não adianta a gente estar produzindo aí sem veneno e a gente, né, tem essas relações, né, de gênero aí, de violência, né, que seja de qualquer tipo de violência. Então, de que a gente, os princípios, né, de que a gente consiga produzir, né, sem destruir o nosso meio, a nossa natureza. E de que esse processo passa pela questão da consciência, de que a gente consiga, né, construir algo mais amplo, né, e mais fortalecido. A questão de documentação da Rede Ecovida, né, de que é feito de forma participativa. Algumas imagens aqui para mostrar a questão das plenárias, né, da participação das pessoas, né, as próprias visitações para o olhar externo, né, para a verificação da conformidade. E aí, contar um pouquinho da experiência da CERT, né, porque quando a gente fala assim de Rede Ecovida, né, são quase 3.000 famílias, então cada uma poderia estar dizendo uma coisa diferente, né, desse trabalho de agroecologia, porque cada um fala a partir da sua caminhada, né, da sua vivência. Então, como eu falei, a gente tem uma associação, né, que faz há 30 anos já que a gente trabalha com agricultura ecológica. Então, é essa questão de que a gente consiga se organizar, né, produzir e tá permanecendo no campo aí com renda, mas também com qualidade de vida, né, e é dessa forma coletiva, né, de participando de forma, né, com os outros agricultores, né. A gente poderia estar produzindo de forma isolada, né, mas não é o nosso objetivo, né, a gente trabalhar de forma coletiva, contribuindo com os outros agricultores, né, tá levando alimentos, né, principalmente nas feiras, que a gente tem a nossa associação desde 91, que o principal forma, né, de comercialização é a feira, é a capacitação e formação dos agricultores, é a economia popular, né, e solidária, né, esse trabalho em rede.
Então, uma imagem que mostra muito a questão, né, dessa troca, né? A gente planta o que a gente consome e aquilo que a gente também entrega para os nossos consumidores, né? A gente, né, não está consumindo algo que a gente não produz, né? A gente, né, o mesmo alimento que a gente comercializa, a gente também consome. Então, a agroindústria, que é essa agroindústria familiar que a gente tem, né, ela está desde 2002, né, através de um projeto que o governo do estado aqui fez de valorização das agroindústrias familiares, né? Então a gente tem essa agroindústria familiar, que no começo a gente só produzia banana, e aí com o tempo a gente foi vendo essa questão da diversificação, né, de cada vez mais produzir outros alimentos, e principalmente hoje assim, a gente tem uma variedade de mais de 30 produtos, né, e também com a questão da Jussara, que é o nosso açaí do sul, né, da Mata Atlântica, que é o que a gente também tem feito um trabalho muito grande, né, com as famílias na região. Aqui. Então, no início, desde 2003, já trabalhando com a questão da Jussara, muito mais para além da questão da produção, né, de um outro produto, mas muito também pela essa questão da conservação ambiental, né? A gente tem um problema muito forte aqui da questão do roubo do palmito, né? Então, onde mata, né, a árvore e estava entrando para lista de extinção. E com o trabalho que a gente vem feito, da preservação e né, do consumo, da produção da polpa, a gente tem produzido bastante. Então, a gente tem organizado esse trabalho aí, da certificação dos sistemas agroflorestais, né, e de estar consolidando, né, essa cadeia produtiva, né, aqui na região. Então, as unidades familiares, né, diversas unidades familiares que produzem, né, mais de 100 famílias, né, produzindo, que vem para a agroindústria para fazer aí o beneficiamento, que vai para os espaços de comercializações. Aqui uma das imagens é uma cooperativa de consumo que a gente tem, né, a gente tem várias cooperativas de consumo, né, fortalecendo essa questão da economia solidária, né, onde a gente tem aí muitas delas preço diferenciado para sócio, né, e não sócio. Então é um dos espaços que a gente tem, as feiras, né, as lojas, e principalmente a alimentação escolar. Então se tem feito um trabalho de estar incluindo, né, esses alimentos, né, para além da Jussara, mas as outras polpas né, que são nativas, né, do nosso estado, na inclusão na alimentação escolar. Então a gente está colocando esses alimentos, né, para que as crianças possam consumir também, né, e esse trabalho para chegar até no consumo final. Então, uma das imagens, assim, da produção. Ficou meio torto aqui, mas... Então, a produção aí das polpas da Jussara. E essa rede de articulação que a gente está, né? Como eu já disse desde o começo, a gente não está sozinho, né? É tanta coisa, né? É a associação, é a cooperativa, é a família, né? É todas as redes que a gente faz parte. Então, a Econativa, né? Que é a cooperativa, ela existe desde 2005. E é através dela que a gente insere esses alimentos na alimentação escolar e também no PA. Né? E aí chega muitos alimentos, né, nos hospitais, né? E também na questão da Conab, né, da venda da doação simultânea para entidades, a própria certificação participativa na Rede Ecovida, e a gente também faz parte da cadeia solidária das frutas nativas, né, no Rio Grande do Sul. Então, é um trabalho em rede, onde a gente tem feito o resgate de várias frutas nativas, né, e aí vem a guabiroba, o butiá, jabuticaba, a goiaba serrana, a uvaia, são frutas que por muito tempo ficaram, né, digamos, esquecidas, e a gente tem feito esse resgate, né, e a questão da produção dessas frutas, algumas delas com espaços produtivos e outras, né, de forma extrativista, mas fazendo esse resgate, né, e onde a gente tem esse espaço, principalmente, né, na maioria deles, né, desses empreendimentos solidários coordenados por mulheres. Então, a gente tem aí uma cadeia que ela não é apenas, né, para produção de polpas para consumo. Então, a gente vê aí uma experiência
de cosméticos ligados, né, à cadeia solidária das frutas nativas, outros diversos alimentos, roupas, né, tinturaria. Então, é uma cadeia bem ampla que a gente tem se organizado para estar fortalecendo, né, todos os processos, né, dessa cadeia produtiva, desde os agricultores, as famílias, as agroindústrias que fazem esse beneficiamento, né, os empreendimentos que processam e transformam em diversos, né, espaços, desde alimentos, né, roupas, cosméticos, para estar chegando e estar divulgando cada vez mais esses produtos. A comercialização, né, uma imagem para mostrar um pouco aqui das vendas, né, sempre priorizando a questão da diversificação também das formas de comercialização, né, para não ficar sempre na mão, né, de um sistema, né. É a venda para a cooperativa, né, a feira, são lojas, são restaurantes, sorveterias, e principalmente a questão da venda, né, para a cooperativa que vai para a alimentação escolar, né, que hoje a gente tem aqui a cooperativa, a gente tem outras formas de comercialização, mas principalmente na alimentação escolar, né, que é o nosso foco hoje. E aí, assim, a gente tem, né, o próprio reconhecimento, né, deste trabalho, que é o que anima a gente seguir trabalhando, né, a própria consolidação da agroindústria, das cooperativas, né, que contribuem para a permanência, né, dos jovens, né, no meio rural. A gente tem hoje, assim, uma experiência na região, muitos jovens formando família, muitos estudaram e voltaram, né, assim como eu, né, fiz graduação, mestrado, mas ficar no meio rural para que a gente consiga contribuir, né, com a nossa região, não apenas, né, com um empreendimento familiar, mas, né, na cooperativa, na própria rede Ecovida, né, se tem um ganho ambiental, né, com essa preservação das espécies, a consolidação da cadeia produtiva de todas as frutas nativas, e é um potencial para o desenvolvimento, né, da nossa região. E esse trabalho, né, ele tem muitas consequências, né? Então, ela muda um pouco essa percepção, né, e a valorização, uma revalorização da diversificação. A gente, historicamente, teve, né, um processo de monoculturando, né, a nossa região aqui, né? A gente tinha um processo, né, muitos anos atrás, da cana, né, que foi substituída pela banana. Então, é uma referência muito grande, né, de banana orgânica na nossa região, né, que vai para diversos, né, estados, inclusive até São Paulo, mas de que essa percepção da diversificação, ela tem retomado, né, muitos agricultores, né, para que a gente consiga estar produzindo cada vez mais uma diversidade de alimentos, né. E um leque de possibilidades, né, para que a gente consiga diversificar, né, tanto a questão da produção, mas a renda também e a conservação, né, do nosso bioma. E então já se tem essa experiência, né, de mais de 30 anos, né, onde a gente conseguiu aí estar cada vez mais, né, fortalecendo os sistemas agroflorestais, as associações, as cooperativas, né, nesse processo aí de coletivo, né, de economia solidária, né, um processo muito coletivo, né, e dentro da rede Ecovida, né, o ranking, né, dos municípios que mais têm agricultores certificados, né, é aqui da nossa região, né, que são 3 municípios aqui, Morrinhos do Sul, Três Cachoeiras e Mampituba. Então, assim, são praticamente 300 famílias apenas aqui na nossa região. Mas, ao mesmo tempo, a gente também encontra, não sei se a palavra correta é desafio, aqui. Desafio não no sentido de que a gente ainda não fez nada por isso, né, mas de que é um desafio constante, né, de que, embora a gente tenha se articulado, são 30 anos, né, de caminhada, a gente precisa continuar, né, e tá sempre fazendo, né, formação, conscientização para além da produção orgânica, né, para além da agroecologia. Então, essas questões das relações familiares, de gênero, da própria relação com a comunidade, relações políticas, né, aquilo que o secretário falou antes, né, o Gilberto Carvalho, né, da questão, toda essa questão política que a gente vem vendo hoje, né, a gente tem encontrado muita dificuldade para a gente dialogar dentro dos nossos espaços. Então, a gente fala assim, se é difícil a gente dialogar dentro dos nossos espaços, imagina fora, né? Então, assim, para além disso, né, a questão política, a questão de gênero, né, a gente teve esse final de semana agora um encontro
de mulheres, né, da Rede Ecovida. Então, foram quase 60 mulheres, né, que participaram, discutindo isso, de que é preciso a gente estar sempre em constante diálogo sobre a questão de gênero. Né? A gente tem hoje aí um desafio muito grande, né? Mesmo dentro dos nossos espaços da agricultura ecológica, da agroecologia, a gente encontra bastante dificuldade. Então, a gente precisa se fortalecer cada vez mais, né, para a gente estar construindo relações, né, relações positivas, né, dentro da nossa família, dentro da nossa comunidade, porque a agroecologia não é produzir apenas sem veneno, né? Ela passa por todas as questões, né? A gente produzir algo saudável para o nosso corpo, para a nossa mente, para os nossos consumidores, mas que a gente também consiga, né, estabelecer relações né, de reciprocidade, né, dos nossos grupos, né? E a permanência do jovem, embora a gente tenha avançado, é algo que a gente precisa estar sempre em alerta, né? E ao mesmo tempo, assim, essa questão, né, do jovem hoje, né, a gente, né, por mais que fique, mas às vezes quer uma terra que seja mais fácil de plantio, né? Não quer passar tanto trabalho. Então, como que a gente vai discutindo isso também? Como que a gente vai também tendo acesso às tecnologias que são mais adaptadas, né, para a agricultura familiar, para a agroecologia, mas tendo qualidade de vida, né? Então, são desafios que a gente tem e que a gente precisa estar sempre, né, se articulando para que a gente consiga ir construindo, né, esses espaços cada vez mais participativos, né, entre nós, jovens, mulheres, né, a comunidade como um todo. Então, era isso. Muito obrigada. Grata, Annelise, pelas palavras, a experiência bonita aí, essa foto do final, a experiência da Rede Ecovida é sempre inspiradora, né? Os sistemas participativos de garantia, eles são experiências de economia solidária, né? De fortalecimento de rede, de ação coletiva nos territórios. Eu acho que a gente tem muito a aprender e também aprimorar, né? Aprimorar a legislação, né? Trazer isso para o avanço da democracia nos territórios. Eu tenho certeza que essa é uma experiência bem interessante. Então, agradeço mais uma vez. E para finalizar, gente, essa nossa rodada aí de conversa, né? Logo, daqui a pouquinho a gente vai ter espaço para conversar nos grupos de trabalho, né, de uma forma mais direta e também da gente se conhecer um pouco mais. Eu passo mais uma vez para a Geni Rosângela Dias, que é representante aqui do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, para suas palavras. Gente, que responsa. A questão é o seguinte, Annelise, eu tive visitando o intercâmbio com a Unisol lá, né? Eu faço parte da cadeia das frutas nativas aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, quando a Ana fala, eu vi a minha vida. Eu acho que, assim, a gente fala como economia solidária algo que vai acontecer. Ela acontece. A economia solidária é uma economia que acontece, ela existe, né? A gente começou com as redes de troca. Eu não sei o momento, né? Aqui essas falas que tiveram, no momento que a gente vê essa separação, né, de agroecologia, né, das redes, das cadeias, a gente fala como se nós estivéssemos num mundo diferente. E, na verdade, nós estamos ligados desde o princípio da criação da economia solidária, né, do pensar a economia solidária. Porque, assim, né, não sou doutora, eu sou um empreendimento, bonitas palavras agora, periférico, para não dizer dentro da comunidade. Venho do Rio Grande do Sul, onde a gente foi atingido, né, pela catástrofe. Eu venho da cidade de São Leopoldo, que em 2006 nós tivemos a maior mortalidade de peixes. 86 toneladas de peixes morreram no Rio dos Sinos aqui, devido a poluentes, devido a questões externas, né? E eu vejo fala lá do norte. Então, assim, quando se fala em Fórum Brasileiro de Economia Solidária, ele é um espaço no qual a gente vem fazer essa discussão, vem fazer essa questão da representação. Por que isso que eu coloco? O primeiro contato que eu tive com a economia solidária foi por necessidade, por não ter perdido meu emprego, por ter ficado grávida, e foi a Feira de Economia Solidária que me abraçou, no qual eu pude produzir e comercializar na feira, né?
Então, assim, e nesse espaço, até o Dia Nacional da Economia Solidária remete, né? É a questão do Chico Mendes. Então, muitos espaços onde a gente está, a gente faz a conversa. Por que eu já ouvi? Tá, mas a economia solidária não tem nada a ver com o Chico Mendes. Por que você escolher esse dia? Então, assim, a gente acaba tendo que explicar isso. E quando, né, a gente viu aqui a conferência, eu pensei comigo, não seria agroecologia e economia solidária, seria agroecologia na economia solidária, né? Porque, assim, ela nasce junto. Nós temos os bancos de sementes, nós temos grupos de consumo, nós temos aquela horta comunitária no meio da cidade tentando batalhar por um alimento, nós temos aquele empreendimento que planta na latinha, né? O seu temperinho, a sua verdura. Nós temos a questão de valorizar quem preserva o olho d'água, quem preserva uma nascente. Então, a agroecologia está impregnada na economia solidária. E o fórum, né, e eu vou reforçar muito, ele é essa representação. Porque como está eu enquanto empreendimento, nós temos entidades de apoio, nós temos gestores. Então, ali é um espaço de cobrança. Vocês imaginam a gente uma discussão do Brasil inteiro. E a gente se depara com a mesma realidade. Né? Se vocês verem que as várias conferências que estão ocorrendo, seja ela de espaços urbanos, seja ela da questão das finanças solidárias, a gente recai tudo o quanto a economia solidária abraça. Né? Enquanto a economia solidária ela tem gênero. Nós somos mais de 90% de mulheres dentro da economia solidária, fazendo esta economia acontecer. Né? A gente vem e por isso que eu vou bater tanto nessa organização desse espaço, porque, assim, nas apresentações anteriores eu me vi no meu território, eu aprendi nos princípios da economia solidária que, quanto à representação, quando eu sou representação no fórum, sou representação do movimento, eu represento a agroecologia. Eu represento o agricultor, eu represento o catador, eu represento o empreendimento urbano, represento o empreendimento rural, a educação. Então, assim, vocês vejam quanto, né, é transversal, palavras bonitas que eu aprendi agora depois de 20 anos. Então, assim, para mim estar aqui na frente como representação do Fórum Brasileiro, foram muitos anos de aprendizado com outras mulheres, com outros espaços. Eu tive o prazer de conhecer a Agrofloresta lá no Morro Azul, da questão do Jussara. E o que acontece? Quando eu cheguei aqui no meu território, na minha área, eu dizia, temos que consumir porque o processo se dá assim, 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 assim. Por quê? Porque a gente se perde muito na linguagem. Cada comunidade, cada território tem essa linguagem. Né? A agroecologia, ela já acontece há muito, muito, muito tempo. E a gente tem que abraçar aqueles que vêm novos, os saberes que já existem, este resgate. Então, quando eu vejo, né, não é uma crítica para a gente rever, porque, assim, é agroecologia dentro da economia solidária. A gente tem que se olhar. Quando se junta no Fórum de Economia Solidária, a gente tem essa cadeia produtiva, que é importante a gente falar. A base, lá nós, aqui na base, a gente é organizado nessa cadeia produtiva. O olhar para quem produz o alimento, e eu falo, vamos dizer, do empreendimento que trabalha alimentação. Ele quer conhecer de onde vem, ele quer saber a produção. Então, tu tem lá na ponta, então, tu tem um agricultor que vem essa questão aqui, vai para a área urbana, que tenta comercializar o seu insumo, que faz a questão da comercialização, e no final terminamos na reciclagem. Então, assim, a base lá, ela trabalha essas cadeias produtivas. Só não tem esses nomes, né? Alguns nomes bonitos, e às vezes elas não entendem ou não compreendem que elas já fazem economia solidária. Fazem há 30, 40 anos.
E muitas vezes a gente não se reconhece. Né? Então, a gente pensa que a economia solidária é algo distante, que a agroecologia é algo distante, que as finanças solidárias é algo distante. Nós temos banco do tempo, no qual as pessoas trocam o seu tempo para cultivar alimento. Então, né, como aqui a gente tem, assim, que eu me encantei, que assim, a gente fazia uma questão da produção agroecológica. Por que é tão caro? Mas aí, por que os agricultores estão querendo arrancar os olhos da gente, né, nessa produção? O que aconteceu? Se fez uma reunião com a cadeia, né, das frutas, eu vou dar o exemplo das frutas nativas, que o agricultor chegou para os empreendimentos urbanos e mostrou toda a logística da produção. E o pessoal dali, urbano, disse, tu tem toda a razão, ainda está barato. Então, assim, se deu valorização. A gente muito se pressupõe. Nós julgamos muito sem conhecer. E, assim, nós devemos ser aliados um do outro. Quando se está num espaço como fórum, ou se está num espaço como fórum dentro de uma representação, e eu digo isso, né, que nem eu falei no início, eu estou no Conselho do Meio Ambiente pela economia solidária. Eu estou no Conselho de Direitos Humanos pela economia solidária. E aí a gente tem companheiras aqui que estão dentro de conselhos da igualdade racial, conselhos do Conceia. Então, assim, a economia solidária está dentro desses espaços de fala, não é por acaso. Se ela está dentro de um conselho de turismo, é porque ela entende do que ela está falando. Né? Então, assim, a gente precisa, assim, a gente teve um tempo muito turbulado agora, né, e a Bianca, né, tá aqui. Eu sou meia nova no Fórum Brasileiro, tá? Então, vocês não reparem se eu ficar meia chucra. A questão dessa importância da representação, se sentir representado. Eu fico triste quando se vê uma fala de quem trabalha agroecologia que não se sente representado pelos representantes de economia solidária. Quando nós tivemos aqui uma reunião para falar sobre os desastres no Rio Grande do Sul, a gente estava, não, como é que nós vamos reerguer o Rio Grande do Sul? Como é que nós vamos fazer isso? E eu ouvi uma fala, e daí me perdoa os universitários, de uma doutora que ela diz, tá, mas como é que ficam os agricultores familiares? E eu disse para ela, em todo momento eles estão inclusos. Na minha fala, na minha representação, enquanto fórum, eles estão inclusos. Porque eles fazem parte do Fórum Brasileiro. Eles fazem parte dos fóruns municipais. E eu digo assim que os fóruns eles são uma representação política. Porque é uma maneira da gente entender essas leis difíceis, é uma maneira da gente se juntar e dizer, espera aí, o povo lá, eu quero que os meus produtos sejam feitos com produtos agroecológicos. E eles têm esse valor por isso, por isso e por isso. Que a gente se reconheça. Então, assim, e é importantíssimo ocorrer essa conferência, porque, assim, eu estou como conselheira nacional. E nos espaços que eu estou, está a agricultura familiar, está o catador, está o empreendimento urbano, está nossas lutas enquanto economia solidária. Então, não é algo distante. É difícil. Né? Mas eu acho assim, a nossa comunicação, muitas vezes a gente peca porque a gente comunica para nós mesmos. Né? E a importância do ser uma representação. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito, porque quando a gente não se vê, eu sempre digo e falei isso lá dentro da pré-conferência do meio ambiente, né? Se fala coisa do saneamento, se fala, tá, e a parte agroecológica? Porque se o rio está contaminado, da onde se tira a produção? Né? Da onde se tira os saberes agroecológicos? Eles estão acontecendo na base, a todo momento. E a gente tem que ter a humildade de abraçar quem está vindo novo, que escolheu trabalhar agroecologia,
A gente tem que abraçar quem já trabalha há anos e anos e anos com agroecologia, de quem trabalha e ainda não sabe que trabalha agroecologia, né? Quais são os métodos que a gente torne essa fala agroecológica, essa fala enquanto movimento de economia solidária, mais acessível, né? Porque para estar numa representação, tu tem que se sentir representado. E eu acho que essa conferência traz, porque assim, como dizem, não vai se tirar delegado, mas os que serão, né, que sairão delegados, isso é uma base também para lutar pela agroecologia, para se apropriar das leis do que se precisa. Então, assim, os fóruns são os melhores, especialmente esse olhar do Brasil todo. E muitas vezes a gente enxerga a dificuldade igual no Brasil todo. E as mudanças climáticas, que antigamente a palavra da vez era sustentabilidade, agora são mudanças climáticas. E o povo originário já dizia dessas mudanças climáticas há muito tempo. Eles já diziam, e são os mais afetados. A mudança climática, ela afeta os mais vulneráveis. Quem está lá. Porque, assim, na pandemia, a gente entregou arroz orgânico para as comunidades e para o nosso povo da economia solidária. E tem uma cena que eu nunca me esqueço, que era de uma senhora com o filho dela, que ela disse assim, eu vou comer um arroz orgânico, nunca comi mel, eu vou guardar 1 quilo para quando eu receber visita. Porque ela achava o máximo. E a gente se pergunta, o porquê essa alimentação orgânica não chega lá para quem precisa? Eu acho que é essa pergunta que a gente tem que se fazer. E, assim, todas as falas, né? Eu digo assim, no território, está acontecendo. Tudo isso aqui que a gente está falando está acontecendo com nós, sem nós. Mas a gente precisa, sim, dessa organização, dessa fala, desse espaço. E eu quero colocar mais uma vez que o Fórum Brasileiro é esse espaço. Se sintam contemplados, se sintam querer fazer parte. Ele não é algo fechado, né? Então, ele tem esse olhar do gestor, ele tem esse olhar, né, de quem apoia, das incubadoras, da parte teórica, e tem quem faz na prática, que muitas vezes não sabe o que faz na prática. E nós representamos quem não tem voz na economia solidária. E para nós agregarmos cada vez mais, não é cada um puxando para um lado, é nós todos dando as mãos. Que eu possa estar lá na conferência, lá em agosto, dizendo, olha, a gente tirou essas e essas pautas aqui da Conferência Agroecológica, nós tiramos essas e essas pautas da Finança Solidária, e isso e isso. E, igualmente, quem não conhece a economia solidária que está aqui, igualmente, né, que quem ainda pensa que é um pouco distante, porque eu digo assim, a gente é falho, né? A gente tem as dificuldades, são muitas, que também possam falar da economia solidária. Então, assim, vamos sim, gente, se sentir pertencidos, representados pela economia solidária. E eu acho que eu já falei demais, né? Não trouxe muito slide, eu quis complementar, mas eu acho assim, eu, enquanto empreendimento de economia solidária, eu ainda não voltei para casa, gente. Então, assim, eu moro perto de um arroio. Eu fui conhecer o que era um olho d'água quando eu participei de um fórum dos arroios, que eu descobri o que era um olho d'água, o que era uma nascente, que não podia aterrar, porque me explicaram numa linguagem que eu entendia. Venho, sim, de uma parceria de universidade que deram o apoio para estar aqui. Não saem umas palavras tão bonitas, mas eu gostaria de trazer a realidade, que a gente não está tão distante, que a gente possa discutir em si, não separadamente, mas isso, é a economia solidária, que é a agroecologia na economia solidária. Como é que a gente faz para dar mais destaque para ela? Porque ela acontece. Então, é isso que eu quero encerrar, e desculpe qualquer coisa, gente. Obrigada, Rosângela.
Parabéns aí, né, pela atuação no fórum, acho que representa muito bem. Muitos comentários no chat, né? Eu acho que a gente está querendo conversar e chamar atenção nisso, né? Da importância da gente estar discutindo políticas públicas, porque a gente tem um enfrentamento com relação aos agrotóxicos, temos enfrentamentos em relação à legislação, né? Temos aí a construção do Plano Clima, que inclusive passa por partes de participação social. Estamos na conferência participando da construção desta temática para contribuir com o Plano Nacional de Economia Solidária. Então, acho que a nossa tarefa é essa mesmo, né? Do diálogo e da construção coletiva.